Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje eu estou aqui para a gente falar sobre a série Símbolos Judaicos. Vamos falar sobre o tefilim. Deuteronômio 6,8 diz assim: e as atarás como sinal na tua mão e serão por filactérios ou por frontais entre os teus olhos. Então, esse termo tefilim, ele vem da palavra tefilá, que significa oração ou prece. Tefilim consiste, na realidade, de duas caixinhas pretas com as tiras de couro que são colocadas sobre a cabeça e no braço, tá? Mostrando pra gente que existem conexões que são feitas através disso. Antes de falar das conexões, eu quero te dizer uma coisa. Na Torá, a gente não tem como operacionalizar isso. A Torá só cita o tefilim. Então nós precisamos recorrer à tradição judaica para entender por que ele é colocado, como ele é colocado, quando ele é colocado. E hoje eu vou falar de uma forma bem mais simples sobre isso para você entender, tá? Então, quando a gente fala do tefilim sendo colocado sobre a cabeça e no braço, nós estamos falando do tefilim, aqui ó, vou mostrar para você. Esse aqui é o tefilim de cabeça, tá? Tá aqui, ó, tá? Que a gente coloca na cabeça. E agora eu vou te mostrar o tefilim do braço, tá? Que a gente coloca aqui, olha, no nosso braço. Ele vem no braço, depois a tira vai ficar enrolada na mão. Qual que é a finalidade disso, tá? O tefilim, então, ele é colocado como um sinal de que eu, como indivíduo, como um crente em Yeshua, estou me envolvendo com a mente e com o meu coração. Porque quando eu coloco ele aqui no braço, isso tem uma conexão com o meu coração. O objetivo é que isso seja colocado para que a minha mente e o meu coração sejam protegidos pela palavra do Eterno que está dentro deles, para que, quando eu estiver fazendo a minha oração, eu possa estar, então, me conectando de uma forma plena ao Senhor. Aí você me diz assim, mas Rabino, se eu não tiver com o tefilim, eu não estou me conectando ao Senhor? Está sim. Mas o objetivo de colocar os tefilins é que a gente faça como se fosse algo que nós chamamos de ato profético. Então o tefilim, ele é um sinal físico de que você está se conectando com o Todo-Poderoso, em nome de Yeshua. E é engraçado isso, irmãos, porque muita gente acha que isso é bobagem, que isso não tem necessidade. Mas o próprio Yeshua, ele seguiu os passos da tradição judaica. Com certeza ele usava talit, nós já demonstramos isso. Se ele usava talit, ele usava tefilim também. Qual é o problema de Yeshua usar um tefilim e ir para a sinagoga para poder orar? Isso não é problema nenhum, pelo contrário, ele nos deixou como legado isso para que eu pudesse seguir o seu exemplo. Ah, Rabino, mas e o que eu preciso então para que eu possa cumprir isso aí, tá? Quando eu coloco o tefilim, eu estou querendo dizer o seguinte, que eu estou cumprindo a mitzvah, o mandamento, de maneira particular, que é o meu momento de oração com o Senhor. No início do dia eu vou orar, eu coloco o tefilim. E vou para o meu momento de oração, eu vou para a minha sala de oração, eu vou para aquele momento em que eu tenho uma conexão, aquela intimidade que eu tenho com o Senhor através do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Então, uma das coisas que fazem com que isso esteja ligado com a minha identidade, como um justo, é que está escrito, e verão todos os povos do mundo que o nome do Eterno é invocado sobre ti, e terão temor. Você não acha que as pessoas vão olhar e vão falar assim, puxa vida, como ele é zeloso? Porque na realidade o objetivo é nós termos zelo e obediência à palavra. Não é uma forma de exaltação, ou aquela coisa assim, o fulano usa tefilim, nossa, que bacana. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é eu me colocar na presença do Senhor em obediência a um mandamento e, através desse mandamento, receber aquela unção espiritual.
receber a presença do Senhor de uma forma ainda maior, de uma forma mais intensa, mais profunda. E eu vou ter um desejo ainda maior de me conectar ao Senhor. Porque na realidade, irmãos, isso aqui se transforma em algo que eu vou fazer de forma a cumprir o mandamento de oração. Então, de manhã, meu primeiro impulso, qual é? É levantar da cama e orar. Então, quando a gente fala sobre oração, nós estamos dizendo o seguinte, que eu estou afastando a tentação. Porque quando eu estou orando, na realidade eu estou pedindo ao Senhor para proteger a minha vida dos ataques do adversário. Então, dentro da tradição judaica, é dito assim, que o tefilim, com ele se amarra o instinto maligno. O que é isso? É essa tentação que vem sobre nós e que quando a gente está orando, a gente está conectado com o Senhor, Ele está protegendo a nossa mente, está protegendo o nosso coração, está fazendo com que a nossa mente fique inteiramente conectada a Ele e o nosso coração, de forma automática, se rende ao Senhor. Isso significa o quê? Que eu estou cumprindo aquele mandamento que diz que eu devo amar o Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento, conforme está escrito no Shema Israel. Então, isso faz com que a minha postura seja diferenciada. Ou seja, eu vou estar naquele momento separando a minha vida, separando as minhas emoções, os meus sentimentos e conectando-os com o Todo-Poderoso. Isso é muito importante, amados, porque no momento de oração não é hora da gente ficar disperso, olhando para um lado, olhando para o outro. E a melhor forma de fazer isso é a gente colocar o tefilim, colocar o talit, como nós colocamos. A gente fecha e ora. E aquele momento é um momento meu de intimidade com o Senhor. É um momento no qual eu estou imergindo, entrando na presença do Senhor. Por isso, quando você está fazendo isso, você está entrando numa dimensão completamente diferenciada. E aí, irmãos, a gente tem todas as questões do tefilim, que você dá 7 voltas no braço para compreender as suas emoções, né? Que elas estão sendo suprimidas, elas estão sendo retiradas, não de forma plena, mas é uma figura de linguagem, é como se fosse um ato profético, que essas emoções estão sendo amarradas e você está entregando tudo isso ao Senhor. Quando dá 3 voltas no dedo médio, você está dizendo o seguinte, que eu estou tendo essa devoção, essa afeição, eu estou me ligando como se fosse um casamento. Por isso o tefilim, ele é enrolado, tá? No dedo que vai a aliança, porque é como se fosse uma aliança com o Senhor que nós estamos tendo naquele momento. É uma tríplice referência à minha conexão com o Deus de Israel e, no nosso caso, com Yeshua. Então isso é muito importante para mim e para você, tá? Porque se eu pego as 7 voltas que são dadas no braço e as 3 que são no dedo, se eu somo dá 10. 10 é Keter em hebraico, e Keter está ligado à coroa. É como se naquele momento eu estivesse de tal maneira conectado com o Senhor, que eu estou recebendo uma coroa através disso. Porque é um sinal da minha obediência. Você entende isso? Então quando eu pego e coloco o tefilim na testa e no meu braço, eu estou dizendo o seguinte: todo o meu ser ele está entregue ao Espírito Santo, ao Senhor, para que o Senhor possa tomar a minha vida e influenciar o meu dia a dia. Lembrando do seguinte, queridos, quando a gente coloca na mente, nós estamos querendo dizer o seguinte, que o meu sistema nervoso central, que controla todo o corpo, agora está sob os auspícios do Senhor. Eu estou entregando a Ele, tá? O meu entendimento. Ou seja, eu quero estar ligado com o Senhor para que eu possa estar servindo a Ele de forma plena. Ele vai dirigir a minha vida. Então isso é muito importante a gente salientar, amados, para a gente não achar que, isso é uma bobagem,
que a gente está no tempo da graça, que não precisa nada disso. Não! Nós estamos aqui para cumprir os mandamentos do Senhor, e colocar o tefilim é justamente uma parte disso. Os irmãos entenderam isso? Então, na realidade, eu não estou fazendo nada assim aleatório. Nós estamos fazendo algo que é um mandamento, e toda vez que eu cumpro um mandamento, eu recebo bênção. Eu só quero lembrar para você uma coisa. Lá no livro de Apocalipse tem uma passagem que fala sobre algo que é muito controverso. E até hoje ninguém conseguiu identificar de forma plena como é que isso vai acontecer. É o tal daquele negócio que o pessoal chama da marca da besta. Como é que isso é colocado? Na testa e na mão. Você entendeu agora o que está acontecendo? Então, nessa época vai haver uma consagração, uma conexão das pessoas com o maligno de forma plena, através de uma marca. Agora você entende que o tefilim, ele vai estar sendo imitado pelo maligno para que haja um propósito de conexão e de união entre Satanás e aqueles que querem servi-lo. Assim como o tefilim é uma forma de nós dizermos que nós estamos plenamente conectados com Yeshua. Você entendeu isso? Então, quando a gente fala do tefilim, nós estamos falando de algo que é muito superior ao que nós estamos imaginando. Porque até o diabo imita isso, para poder dizer o seguinte, que a pessoa vai entregar para Satanás a mente e o coração. Então, se o diabo está copiando isso, é porque isso é algo muito importante para aqueles que servem ao Senhor. Porque se não fosse tão importante, ele não teria o trabalho de querer copiar isso, e isso não ficaria registrado na Bíblia como um futuro sinal da posse que Satanás vai declarar sobre as pessoas através dessa marca, de tal forma que as pessoas não vão poder fazer outra coisa, não vão poder comprar, não vão poder fazer nada, se não tiverem essa marca, esse sinal. Você entende a importância disso? Então, quem pertence ao Senhor, ele já é marcado. E o tefilim é uma marca física. É algo que fisicamente as pessoas vão olhar e vão dizer assim, essa pessoa serve ao Eterno, é um justo e ele é zeloso. Isso é muito importante dizer, do zelo que nós devemos ter pelo cumprimento da palavra do Senhor. E aí, tem algumas coisas que eu acho que são interessantes a gente poder falar aqui, né? Quando é que uma pessoa pode começar a usar o tefilim? Só o homem usa, tá? Vamos deixar claro isso. Mulher não usa tefilim. Tá claro isso? Só o homem usa. Ele passa a usar a partir de quando? O menino passa a usar a partir do bar mitzvah dele, quando ele completa 13 anos de idade, porque a partir deste momento ele é considerado adulto, tá? Não é adolescente, ele é adulto. Então, nesse momento, o menino pode passar a usar o tefilim, porque ele será integrado dentro da comunidade, dentro da sinagoga, dentro da congregação, como um adulto. Então ele vai ter os privilégios de ser adulto, porém partilhará das responsabilidades de ser adulto. Na hora da oração, por exemplo, quando ele é chamado para estar junto, ele já faz parte daquilo que a gente chama de minyan, que é o quórum de 10 judeus para a gente poder iniciar o momento de oração. Então isso tudo é muito importante, tá? Quando você for comprar um tefilim, compra de alguém que seja confiável. Por que isso, irmãos? Para a gente comprar algo que é verdadeiro, que é feito por um judeu, um sofer, um escriba, entendeu? Para que você tenha a condição de estar adquirindo algo que é feito por um homem justo, um homem temente ao Eterno, tá? Nós devemos usar o tefilim durante os dias da semana, tá? E no Shabat a gente não coloca o tefilim, tá? Então o tefilim é colocado de manhãzinha, tá? Para a gente poder então iniciar o nosso dia já entregando a nossa mente e o nosso coração
ao Eterno, entendeu? A Yeshua. Então, essas coisas sempre precisam ser lembradas para que a gente possa, então, entender que esse meu momento de conexão tem que ser na parte da manhã, para mim já iniciar tudo debaixo dessa presença, debaixo dessa unção do Senhor na nossa vida. Uma outra coisa, tá? É que quando a gente está orando, é bom a gente não interromper esse momento. A hora que a gente está colocando o tefilim, fazendo a nossa oração, é bom a gente não interromper, é bom ninguém ficar chamando a gente, não ter celular, não ter outros compromissos, porque o momento de oração, ele deve ser um momento muito particular entre nós e o Todo-Poderoso. Uma outra coisa, tá? Que a gente precisa fazer também é a gente entender que nesse momento de conexão nós estamos louvando ao Eterno, nós estamos agradecendo ao Eterno, tá? Normalmente a gente fica só indo até a presença do Senhor como se fosse um banco. Eu tenho necessidade de algo, eu vou lá para sacar alguma coisa. Não, é um momento de gratidão, um momento de louvor, é um momento da gente poder estar se derramando na presença do Senhor, entendeu? Então a gente precisa estar fazendo a coisa certinha, para que a nossa oração seja ouvida e nós sejamos alcançados pelo Senhor, em nome de Yeshua, tá? Quando a gente for pegar um tefilim, vamos ter reverência ao manusear isso. Quando você vai manusear, por exemplo, um talite, uma torá, entendeu? Tenha reverência por esses símbolos, são coisas sagradas, instituídas pelo Eterno, como sinais para as nossas vidas, tá? Os nossos sábios disseram o seguinte: aquele que observa cuidadosamente o mandamento do tefilim todos os dias merece vida longa e merece a vida eterna. Então, por que os sábios disseram isso? Porque a pessoa que obedece o mandamento do tefilim é uma pessoa de oração, é um homem de oração, alguém que tem temor aos céus, alguém que antes de tomar uma decisão, ora, alguém que quando tem uma necessidade, ora. Você entendeu isso? Então é muito importante a gente entender que o tefilim está conectado a essa questão da nossa oração. Não pode a gente achar que vai fazer de qualquer forma. Então, para nós, o tefilim, ele tem um significado muito importante. Por quê? Porque ele está ligado à nossa vida de oração, é como se fosse um lembrete. O tefilim, ele serve para lembrar o seguinte: eu tenho que orar, não posso abandonar a minha vida de oração. A minha conexão não pode se interromper com o Senhor. Ou seja, tem alguma coisa mais importante do que orar? Não. Eu tenho que ler a palavra? Com certeza, eu tenho que estudar, sim, mas eu preciso me alimentar da oração como a água que eu bebo, como a comida que eu estou ingerindo para que o meu corpo possa ter saúde. Então, para a gente poder finalizar, esses símbolos, eles são de extrema importância para nós, até nos dias de hoje, porque o nosso Mashiach, Yeshua, ele cumpriu tudo isso, ele usou esses símbolos. E se ele validou esse tipo de situação, por que eu, como discípulo dele, não faria? Então, fica aqui o nosso conselho, o nosso ensino, para que você também, tendo condições, possa ter um tefilim. Ah, Rabino, mas eu não sou judeu, será que eu posso usar tefilim? Não, porque você não entende a amplitude do uso do tefilim. Você pode ter a sua vida de oração, mas é melhor você não ter um tefilim. Por que isso? Porque o tefilim, ele é um símbolo muito sério. E nós que somos judeus messiânicos entendemos isso. Quem é um judeu praticante, observante, entende isso. A nossa vida de oração, ela precisa ser levada a sério. Nós não podemos negligenciar a nossa vida de oração e acharmos que tudo vai dar certo lá no final. Por isso, fica aqui o meu conselho. Se você quer ter uma vida de oração, se você é um judeu messiânico, se você é uma pessoa que tem raízes judaicas e quer ser restaurado, comece na sua caminhada. E quando você tiver condições, tenha o seu tefilim para você ter uma vida de oração plena. Inclusive, finalizando,
Foi feita uma pesquisa de que a pessoa que usa o seu talit, o seu tefilim, no momento de oração, ela tem uma aura que fica sobre ela, que nós chamamos da presença do Eterno. É o Ruach HaKodesh sobre nós. Isso foi comprovado cientificamente. Então, a ciência hoje pode olhar e dizer assim, que quem ora, uma pessoa que está conectada com o Todo-Poderoso, ela tem condições sim de estar debaixo de uma presença diferenciada. Isso não é a religião que diz, não é o judaísmo, é a ciência. Para você ver que se até a ciência comprova isso, o tefilim, o nosso momento de oração é muito importante para todos nós. Amém? Que o Eterno abençoe sua vida. Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e fale para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Beshem Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Amém, amém.